Poderoso Deus, soberano Pai, nesse momento eu te apresento essas vidas que estão aqui. Dá o livramento, Senhor, àqueles que vão trabalhar. Dá o livramento, Senhor, meu Deus, àqueles que estão nesse momento nas estradas, se preparando, Senhor, para o trabalho, meu Deus, meu Pai amado, nas ruas. Deus, nesse momento, Pai, eu te apresento nossas vidas. Tu é Deus para transformar, Senhor, Tu é Deus para libertar. Livra os caminhoneiros nas estradas, livra os caminhoneiros, Senhor, dos malfeitores, dos sanguinários, dos violentos, dos enganadores. Meu Deus, venha libertar, Senhor, nessa manhã, nossas vidas, dos enganos. Liberta, Senhor, Pai amado, daquilo que aflige esse coração, daquele que não conseguiu dormir ainda porque está preocupado, está angustiado. Liberta a nossa família, Senhor, liberta meus filhos, liberta o filho dessas irmãs. Olha para essas mães que os filhos estão nas drogas, que estão em desobediência, que estão com o coração duro, mas Tu é Deus para quebrar os corações de pedra e fazer um coração de carne, né, Senhor? Tu é Deus que pode todas as coisas, Senhor. Tu podes, Pai, mudar a história da nossa família, libertar todo aquele que está no cativeiro. Tu podes, Senhor, meu Deus, curar os enfermos, curar esse que está passando pela hemodiálise. Tu é Deus que pode curar o canceroso, o aidético. Tu é Deus que pode curar, Pai. Tu não deixou de curar, Tu não deixou de fazer milagres, Senhor. Tu podes todas as coisas. Nesse momento, Senhor, eu te apresento aqueles que estão, Senhor, desempregados. Abre porta onde não há porta. Abre caminho onde não há caminho, Pai. Pai, nesse momento eu te apresento aqueles que estão, Senhor, ali, vivendo na opressão, na depressão. Meu Deus, eu te apresento, Pai, as famílias, onde o inimigo tem vindo para destruir, onde o inimigo, Senhor, meu Deus, não tem brincado para destruir essas famílias. Deus, nesse momento eu te apresento, Senhor, as crianças abandonadas por os seus pais. Meu Deus, meu Pai, venha visitar essas crianças, dá o livramento. Dá o livramento, Senhor, às crianças dos malfeitores, dos sanguinários, dos violentos, Senhor. Deus, nesse momento, meu Pai, venha socorrer aquele que está enfermo no seu lar. Livra, Senhor, das pragas, das pestes. Livra, Senhor, dos corações maldosos, Pai. Eu te apresento, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh Deus querido, as nossas causas impossíveis. A palavra de Deus venha com renovo em nossas vidas espiritual e material. Epístola de João, capítulo 2. Meus filhinhos. Interessante, né? Olha só. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós vivemos uma vida a qual nós podemos pecar. Eu posso pecar, você. Muitos estão no pecado, vivendo o pecado, na prática do pecado. Aqui, né, João está falando, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A palavra de Deus, ela vem nos orientar para nós não pecar, para nós não termos essa vida de pecado, essa vida de erro, essa vida que você sabe que está fazendo mal a você e fazendo mal às outras pessoas. João estava falando, né, nessa epístola, ele estava ensinando, ele está nos ensinando que é para nós não pecarmos, é para nós pararmos de pecar, de fazer esse erro, de fazer essa prática que tem feito você sofrer, que tem feito sua família sofrer, que tem feito pessoas que estão perto de você sofrer, porque o pecado ele gera sofrimento. O pecado gera sofrimento. Mães estão sofrendo porque seus filhos estão tendo uma vida de pecado. Essas mães não estão em pecado, mas seus filhos estão em pecado e essas mães estão sofrendo. Eu conheço muitas mães aqui que estão sofrendo porque seus filhos estão nessa prática de pecado. Então, olha só o que Deus veio falar para mim e para você. Você que tem um filho que está no pecado, você que tem uma filha que está no pecado, você que tem uma filha que está nas drogas, que está afastado do caminho do Senhor, você que tem um marido que está no pecado, você que tem uma esposa que está na vida errada, olha o que Deus veio falar para nós. Interessante a palavra, como é que é Jesus?
Por isso que a visão do Senhor Jesus não é a nossa. Por isso que o entendimento de Cristo é totalmente diferente do nosso entendimento. E ele diz aqui, olha aqui que ele ensina através de João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você está entendendo? Nós que estamos procurando não pecar, mas se nós pecarmos, ainda assim, nós ainda temos um advogado. Eu fico olhando, né? Eu fico olhando como que Jesus é. Como que o amor de Jesus é tão diferente do nosso. Olha a visão de Cristo pelo um pecador. Ele está dizendo aqui para nós não pecarmos. Nós falamos para os nossos filhos, meu filho, essa vida está errada. Meu filho não faz isso, isso é errado. Você fala para o teu filho, você fala para a tua filha, e eles continuam no pecado. Aí você fica triste, aí você fica aí envergonhado por causa do pecado dos teus filhos, por causa do pecado do teu marido. Você tem vergonha porque o teu marido está no adultério. Tem mulheres que estão com vergonha porque estão no divórcio, porque estão vivendo o divórcio, que não era isso que elas queriam. Tem homens com vergonha porque estão vivendo o divórcio. Tem pessoas sofrendo por causa do pecado dos outros. E aí você está sofrendo, aí você está com vergonha, você não quer mais ter essa vida com Deus, porque você acha que você não é digna, porque tua família está errada, porque teus filhos estão errados, teu marido está errado, tua esposa está errado, teu pastor está errado, tua pastora está errada, né? Porque tem pessoas que sabem que seu pastor está lá errado, muito diz, está todo errado num púlpito, né? E olha aqui o que Deus diz, mesmo se nós pecarmos, ainda assim temos um advogado. Ainda assim, Jesus está lá, com esse advogado por nossas vidas. Olha como Jesus é diferente. Você está entendendo? Olha como falta tanto, tanto, tanto em nós. Ele está dizendo aqui, ó. Ele está nos ensinando para nós não pecarmos. Nós ensinamos nossos filhos para eles não pecarem. Você fala para o teu marido para ele não ter essa vida de pecado. Você fala para tua esposa, você fala para tua mãe. O que ele diz? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mesmo se eu pecar, ainda assim eu tenho Jesus Cristo como meu advogado. Mesmo nossos filhos pecando, olha só, nós ainda temos o Cristo, Jesus, como advogado dos nossos filhos. Meu Deus do céu, que palavra que Deus me deu. Que palavra Deus está nos dando nessa madrugada. Você está entendendo? Você está entendendo a profundidade dessa palavra? Nós que sabemos como está a nossa família, nós que estamos chorando, orando pelos nossos filhos, que estão vivendo essa vida de pecado. Olha aqui o que o Senhor veio dizer para mim e para você. Mesmo que eles estejam no pecado, ainda assim, eles ainda têm um advogado. Jesus, Cristo, o justo. O justo. Sabe aquela mulher pega em adultério? Que todos queriam matar aquela mulher porque ela foi pega no pecado e levado ali em público. Que vergonha, né? Que vergonha. Aí Jesus falou para todos: aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí foram saindo de um por um, de um por um. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: foram todos embora, Senhor. Só eu fiquei. E Jesus, que é o justo, o nosso advogado, o advogado daquela mulher, o que foi que ele disse para ela? Mulher, perdoados são os teus pecados. Vai e não volte mais a pecar. Jesus, o justo,
Ele olha para nossos filhos que estão em pecado e ainda assim, ele ainda continua sendo advogado dos nossos filhos, porque ele é o justo. Não somos nós que choramos, que clamamos e intercedemos por nossos filhos. O justo é Cristo. Ele que é o justo. E eu agradeço a Deus porque mesmo que a gente peque, a gente ainda tem um advogado, o justo, o Cristo, o único que não tem pecado. Ele não vai desistir. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que mesmo que nós desista dos nossos filhos porque eles não querem largar o pecado, Jesus está dizendo, eu não vou desistir dos teus filhos. Eu continuo sendo o advogado deles. Sabe por quê? Porque ele sabe que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra a potestade e principados. Ele sabe quem é que está querendo destruir a vida dos teus filhos. Ele sabe quem é que está querendo destruir a nossa vida. A nossa vida. É o nosso adversário espiritual. Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra a potestade e principado. Todas as pessoas que sempre chegam me procurando aconselhamento, mães, esposa, eu sempre digo a elas, orem e jejuem pela sua família, ore e jejue pela sua vida, ore e jejue, porque a casta de demônios não é pouca não, é muita, que luta contra você, que luta contra mim, que luta contra a nossa família, que luta para querer roubar a nossa salvação, que com uma caixa de demônio querendo levar teus filhos para o inferno, querendo me levar para o inferno, querendo me levar, querendo que eu negue a Jesus, que eu desista da caminhada. Então esse Jesus aqui, ele está dizendo, mesmo que ele diz para nós não pecarmos, ele está ensinando, ele sempre vai ensinar. A mãe sempre fala para o filho, né? A mãe cristã, o pai cristão, sempre vai falar para os seus filhos: não peques, não peca, não viva, não tenha essa vida de pecado. Mas aqui, ó, Jesus ele fala além de nós. Olha como é que Jesus vai. Ele diz: mas mesmo se você pecar, eu, Jesus, né? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mesmo se nós pecarmos, temos um advogado. Mesmo nossos filhos pecando, eles têm um advogado. E esse advogado não vai desistir de libertar os nossos filhos. Porque o advogado é aquele que intercede por você para que você seja liberto daquela acusação. E esse Jesus, ele está ali como advogado perante o maligno, para que nós não sejamos condenados, para que nós sejamos livres, para que nós sejamos libertos, para que os nossos filhos sejam libertos. E eu creio nesse advogado que não deixou de estar ali com o Pai, para que os nossos filhos não sejam condenados, para que tua esposa não seja condenada, teu esposo não seja condenado, para que nós não sejamos condenados, mas nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus. Então aqui diz o quê? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. É o Cristo, né? O Cristo. Ele, a propiciação. Você sabe o que é a propiciação? O sacrifício. Ele, o sacrifício. Ele que fez sacrifício por mim, sacrifício por você, sacrifício por todos nós. Tanto é que ele fala aqui, né? Ele e a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então a salvação é para todos nós. Nos entendimento do que é vivermos na fé, Pai. E aquilo que, Pai, que vem para nos tirar da tua presença, saia da nossa vida, Jesus está dizendo para nós não pecar. Você continua aí procurando viver retamente, procurando resistir ao pecado, para que ele fuja de você.
E o que está dizendo? Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você entendeu? Você tem um advogado, mesmo se você pecar. Esse advogado não vai desistir de você, não desiste de você, de quê? De te dar a liberdade. Que liberdade é essa? Liberdade para você continuar pecando? Não. Liberdade para você não pecar mais. Liberdade para você ser liberta dessa prática do pecado. Em Deus, escute a palavra de Deus, porque precisamos ter fé. Sem fé não tem milagre. Sem fé, a obra é morta. Sem fé, você não vai conseguir resposta para a tua vida. Porque Deus pode até falar contigo, mas se você não crer, você não vai ter milagre. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o Senhor Jesus continua falando, ensinando através de João, a observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. Temos que ser essas pessoas separadas das práticas mundanas. Separada do mundo é que aquilo que o mundo nos oferece não serve para nós. A prostituição, a orgia, o alcoolismo, as drogas, a vaidade, tudo aquilo que o mundo te oferece, me oferece, não serve para nós. O dinheiro fácil, o dinheiro ilícito, tudo aquilo que o mundo oferece, que vai contra a lei de Deus, não serve para a nossa vida. Às vezes você está sofrendo porque você está recebendo as coisas que é do mundo, porque você está aceitando na tua vida o que o mundo te oferece. Aí você não entende por que você está sofrendo, porque você está aí comendo num prato do maligno, comendo na mesa do maligno. E o Senhor te tem uma mesa preparada para você, que é essa mesa a qual Ele é o pão, Ele é o vinho, Ele é o alimento para nós. Então vamos nos alimentar da palavra de Deus, da mesa de Cristo, e não da mesa do maligno, não do banquete do maligno, mas sim do banquete de Cristo. Entendeu? O evangelho de Cristo, da vida que Cristo tem para nos dar. Então aqui diz, e nisso sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Então não adianta eu dizer que eu conheço a Deus e continuar numa vida de pecado. Conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, esse conhecimento gera libertação na minha vida. Então não adianta pregar a palavra se eu não tenho prática da palavra. Eu me torno uma pessoa mentirosa, mentirosa. Então por isso que pelos frutos se conhece a árvore. Não é pelo que eu falo. Você não pode... sou filho de uma pastora, um exemplo. Minha mãe não é pastora. Aí você diz assim, é filha de pastora, então ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa certa. Não, você não pode analisar minha vida porque eu sou filha de uma pastora. Você vai analisar minha vida se eu tenho prática da palavra de Deus. Muitas mulheres... Então, você não pode entrar na vida de alguém, querer alguém porque ele é filho de um pastor, porque ele é filho de uma pastora, porque ela é filha de um pastor, porque ele ser é uma coisa, mas os nossos filhos é diferente. A minha filha sempre dizia assim, mãe, as pessoas me tratam bem porque eu sou a filha da pastora Ana, porque lá em Manaus me chamam de pastora. Lá em Manaus não me chamam de missionária. São poucos que me chamam de missionária. Eu acho que é costume do povo, né? É costume do povo chamar alguém que leva o evangelho assim. Não é nem porque se intitula, não. É as pessoas mesmo que nos chamam assim. Então, a minha filha dizia, mãe, as pessoas só me tratam bem porque eu sou filha da pastora Ana em Manaus. A minha filha fala muito isso, muito. Mãe, se eu chego numa rua, as pessoas, olha, é a filha da pastora. Era conhecida como a minha filha. Você está entendendo? E ela era bem tratada por ser minha filha. E ela mesma sabia disso. Então, muitas das vezes você vive isso.
Você vive isso, você quer alguém para a tua vida porque é filho do fulano, porque é filha da fulana, porque o pai é isso, a mãe é isso, mas você não vai casar comigo, você não vai. Você está entendendo? É isso que você tem que entender. Vá querer alguém para a tua vida porque é filho do fulano, porque é a filha do fulano. Não, você vai ter que ter alguém na tua vida, alguém que você vê que tem testemunho de Cristo na sua vida, que tem testemunho com Cristo, que tem testemunho da palavra. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos parar aí, né, com esse engano. Porque aquele que não guarda, aquele que diz que conhece a Deus, mas não procura praticar a palavra de Deus, é considerado mentiroso. Mentiroso. Por que eu tenho cuidado com o meu testemunho? Porque eu não quero ser essa mentirosa. Eu estou estudando a palavra de Deus a cada dia para me ser liberta todos os dias. Todos os dias. E não para ter prática da mentira, mas para ter prática da verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Se você soubesse a importância da palavra de Deus para a sua vida, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus, ela te muda a tua história, a palavra de Deus, ela aumenta a tua fé. Quando aquela samaritana estava no poço com Jesus, aquela samaritana, ela estava passando problema no relacionamento, ela estava sofrendo. E o que foi, Jesus chegou próximo daquela samaritana, quando ela viu que Jesus era profeta, ela não disse assim, ora por mim. Não, ela não disse. Ela ficou conversando com ele, ouvindo ali o que Jesus falava para ela. E através da palavra, daquela conversa, daquela palavra ministrada àquela samaritana, ela foi liberta, ela foi alcançada por Jesus. Então, muitas das vezes, Jesus ele quer te curar através da palavra dele. Ele está curando através da palavra, mas muitos não têm entendimento. Aí, na hora da palavra sendo ministrada, você chega agoniado, aflito, desesperado, querendo oração. Mas é na hora da palavra que Jesus cura. Quando Jesus estava na terra, ele foi passando bom dia. Quando Jesus estava na terra, se você observar, se você estudar a palavra de Deus, Jesus, quando estava curando, libertando os cativos, ele estava pregando a palavra. Era na hora que ele pregava a palavra, as pessoas eram curadas, eram libertas. Você está entendendo? Quando Jesus se recolhia para orar, ele orava em secreto. Em secreto. Ele subia ao monte e orava em secreto ao Pai. Se revestia de poder. Se revestia de poder, contava lá os problemas, conversava com o Pai, se enchia da presença de Deus e ele descia ao monte e ia ser usado por Deus. E quando ele pregava, as pessoas eram curadas. E nós ainda não tivemos esse entendimento. Por isso que você chega na live pedindo oração. Porque você ainda não entendeu que no momento que a palavra está sendo pregoada, Jesus está curando. Mulheres que viviam em depressão entram aqui na live e não estão mais. Né, Maria Aparecida? Você entrou nessa live aqui chorando porque o seu marido tinha ido embora e hoje o seu marido voltou, não é verdade? Então, mulheres que não dormiam entraram aqui nessa live pedindo oração, ficaram, ouviram a palavra e foram curadas. Às vezes nem acordam mais, né? Não acordam mais na madrugada, já acordam. Ai, irmã, dormi demais. O importante é que você está dormindo em paz. Em paz. Então, no momento da palavra, Deus está curando. No momento da palavra, Deus está aumentando a tua fé. No momento da palavra, Deus está te dando vida. No momento da palavra, Deus está tirando a cegueira dos teus olhos. No momento da palavra, Deus está te entendimento da palavra dele que liberta. Vai te libertar da enfermidade, vai te libertar do pecado, vai te libertar do ânimo. A palavra de Deus te dá ânimo, a palavra de Deus te renova. Então, na hora da palavra, milagres estão acontecendo.
correntes estão sendo quebradas. Na hora da palavra, você está recebendo o teu milagre, mas você ainda não entende isso. Se você não tiver entendimento do poder da palavra de Deus, que te leva à cura, que te leva a ter uma vida nova, que te leva a te ter uma vida de fé, uma vida que você sabe que mesmo que você peca, ele ainda continua sendo o teu advogado, porque ele é o justo e ele não vai desistir de te levar à libertação. E Jesus é o advogado que está lá intercedendo para nós sermos livres, libertos de enfermidade, libertos de pecado, pecado que leva à doença. Tem pessoas doentes porque estão vivendo em pecado. Nós precisamos ter primeiro esse entendimento do que a palavra faz na nossa vida, do que a palavra de Deus faz na nossa vida. Ela aumenta a nossa fé. A palavra de Deus é resposta para a nossa vida, para a nossa aflição, para tudo aquilo que estamos passando. Olha aqui, eu estou passando por algo tão difícil, não a minha vida, mas por causa de alguém. E Jesus me deu essa palavra, me deu uma resposta. Ele está dizendo aqui, ele está dizendo, não peques, mas se pecar, mesmo você pecando, e ainda assim temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então o que? Jesus não tem causa perdida, com Jesus a causa é ganha, e eu creio. Eu creio que Deus vai libertar meus filhos, eu creio que Deus vai libertar teus filhos, eu creio que Deus vai libertar teu marido, eu creio que Deus vai libertar tua esposa, eu creio que Deus vai libertar tua amiga, teu amigo. Eu creio que esse advogado, ele não perde causa, ele não perde, ele ganha a causa. E eu não vou desistir. Se esse advogado não vai desistir, eu também não vou. Eu não vou, aleluia, Deus, louvado seja o nome. Estamos entendendo? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Se você guarda a palavra de Deus no teu coração, o amor de Deus está em você. Por isso que nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, para o amor de Deus estar em nós. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Você está entendendo? Por que você está sofrendo? Porque o teu namorado não te ama, porque o teu marido foi embora, não te ama, porque a tua esposa foi embora, não te ama, e você está aí se sentindo essa pessoa não amada. A palavra de Deus está no teu coração. O amor dele está em você e você se sente a mulher mais amada. Você se sente a pessoa mais amada. Você sente que você é amado por Deus. Por quê? Porque a palavra dele, que é amor por nós, está no nosso coração. Obrigado, Deus, né? Verdadeiramente está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Quando você entende que você é amado por Deus, aí você entende que Deus está na tua vida. Porque tem pessoas que não acham que não são amadas por Deus. Tem pessoas que acham que não são amadas. Ai, minha vida está errada. Olha, ontem mesmo eu subi essa semana chegou umas situações, eu digo, meu Deus do céu, Senhor. Eu sei que eu sou tão amada por Deus. Meu Deus do céu, não tenho palavras para agradecer a Deus pelo amor dele na minha vida. Mas por causa dos meus que estão ali em práticas que não agradam a Deus, que mesmo assim eles ainda têm um advogado, o Cristo justo, aquilo veio me abalar, entendeu? Mas aqui Deus está dizendo, verdadeiramente aperfeiçoado nisso, conhecemos que estamos nele. Então eu sei que o amor de Deus, o amor de Deus é tão notório comigo, então eu sei que ele está na minha vida. E ele estando na minha vida, quem será contra mim? Não vai ser essa potestade de principado que luta para destruir meus filhos, para destruir teus filhos, para destruir tua vida, para destruir minha vida. Não, porque Deus está com você. Deus está na tua vida, a palavra de Deus está guardada no teu coração. Às vezes você decora uma oração, decora uma reza, decora um louvor, ficou guardado, mas não guarda a palavra de Deus no teu coração. Então eu não tenho que decorar a Bíblia, eu tenho que guardá-la,
praticá-la, vivê-la, senti-la, que ela está aperfeiçoando a minha vida. A palavra de Deus vai aumentar a tua fé, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, vai te dar esse aperfeiçoamento e vai te dar esse amor que você está precisando, esse amor que você está buscando em outras pessoas. Nós não vamos encontrar amor em outras pessoas, nós vamos encontrar amor em Deus, em Deus. E muitas das vezes você quer encontrar amor em outras pessoas, mas você não sente o amor de Deus pela tua vida. Você não se sente amada, você não se ama, não se ama. Na verdade, Rosa, que somos mães, vivemos sofrendo pelos nossos filhos, chorando pelos nossos filhos e crendo em Deus que vai libertar os nossos filhos. Vai libertar. Porque eles têm esse advogado, Jesus o justo. Jesus o justo. É advogado dos nossos filhos, é advogado nosso. Nós temos um advogado, Jesus não deixou ainda. Jesus não desistiu dos teus filhos, não desistiu dos meus filhos. Jesus não desistiu de você, Jesus não desistiu de mim. Que lindo, né? Meu Deus, só Jesus para nos consolar. Só Jesus para mostrar o amor dele por nós. Cada vez mais, né? Eu fico maravilhada. É interessante que quando Deus traz uma palavra dessa, palavra que ele veio dar para você, mãe, que teu filho está nas drogas, no tráfico, no alcoolismo, na prostituição, afastado do caminho do Senhor. Olha a palavra que Deus trouxe para você. É mesmo eles pecando, eles ainda têm a Cristo, o justo, como advogado. E esse Cristo não vai desistir de você como um dia não desistiu de mim, quando eu estava errando, quando eu estava pecando, quando eu caí, ele não desistiu de mim. Então, ele não vai desistir dos teus filhos, ele não vai. Ele não vai desistir dos teus filhos. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, eu só tenho a agradecer a Deus pela palavra dele. Bom dia, diz no 6, no 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então nós devemos andar como Jesus andou. Nós devemos andar separado das coisas do mundo, das práticas do mundo. Eu não tenho que ter uma vida separada do pecador, não é verdade? De pessoas que pecam. Não, eu tenho que ter uma vida separada do pecado, das práticas erradas. Eu não posso viver no vício. Por quê? Você já viu? Você já estudou a palavra de Deus, você já ouviu várias pregações. Aonde que fala que Jesus usava droga? Fala que Jesus era alcoólatra. Aonde que fala que Jesus era viciado em drogas? Aonde que fala que Jesus vivia no pecado, no erro? Não, em nenhum momento a palavra de Deus fala que Jesus era um viciado, que era um alcoólatra, que era um prostituto, que era um adúltero. Não, não houve nele condenação nenhuma, nenhuma. Sabe qual foi a condenação que levou a Jesus à cruz? Ele dizer que ele era o filho de Deus. Olha só, essa foi a condenação. Jesus foi condenado porque ele disse porque ele estava ali anunciando que ele era o Filho de Deus. Não é verdade? Que ele era o Cristo, que ele era aquele enviado. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como que ele estava dizendo que era o Filho de Deus? Por causa dos milagres que Jesus fazia. Por causa que até aqueles que o condenaram, que disseram que ele não era o Filho de Deus, diziam que Deus era com ele. Por causa que as coisas que ele fazia, somente Deus sendo com ele. Até isso falaram. Então, ali, pelas curas, pelos milagres, pelas libertações, todos dava para entender, os estudiosos da palavra, os mestres, né, os sacerdotes sabiam que Deus era com ele, que Deus era com ele, porque o milagre estava notório, expulsava demônios, e demônio não pode expulsar demônio, não pode, somente Jesus que expulsa demônios, somente Jesus tem o poder sobre os demônios. Demônio não tem poder sobre outro demônio, ele não vai expulsar o outro demônio, mas Jesus sim, esse sim, tem poder sobre todo o reino das trevas. Ele sim, ele destrói todo o reino das trevas. Quando ele chega,
o mal tem que sair. Quando ele chega, a potestade e principado tem que bater em retirada, porque Jesus é luz. Jesus é luz, é onde Jesus está. As trevas têm que sair. As trevas não podem ficar, porque Jesus é luz. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele está ensinando para nós termos a prática da palavra. Aquele que dizes que está nele também deve andar como ele andou. Não seja meu imitador, seja imitador de Cristo. É isso que o Senhor está dizendo. Imite a Cristo. Faça o que Cristo fez quando estava na terra. Observar, quando tem um cantor famoso, as pessoas vão imitar. Imita o corte de cabelo dele, imita as vestes dele, né? As mulheres imitam as vestes das outras, as mulheres imitam o cabelo das outras. Nós não temos que ser imitadores dos seres humanos. Nós não temos que ser imitadores do mundo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Mas as pessoas imitam lá aquela pessoa que usou aquela roupa, né? Coloca lá aquele modelo de roupa e as pessoas usam toda aquela roupa lá que aquele famoso veste, pinta o cabelo da cor que aquela famosa tem e corta o cabelo igual aquelas pessoas, imitando aquelas pessoas, mas não quer imitar a Cristo. Não quer imitar a Cristo, não quer ser imitadores de Cristo. Por que que nós não queremos ser imitador do bem? Por que que nós não queremos imitar aqueles que têm a imagem e semelhança de Deus? Por que que nós não queremos imitar a Cristo? Mas você quer imitar lá, né, o teu ídolo, a tua ídola, você quer imitar lá o teu time, você quer imitar o corte do cabelo lá do teu ídolo, você quer imitar a roupa lá do teu ídolo, tudo você quer imitar dele, né? Você quer imitar a voz, tudo que você pode, daquela pessoa que você idolatra, né? Mas você não quer imitar a Jesus, o Salvador. Você não quer imitar aquele que te deu a vida. Você não quer imitar aquele que perdoa os teus pecados. Você não quer imitar aquele que é teu advogado quando você peca. Ele ainda continua sendo teu advogado, o justo. Por quê? Porque ainda não chegamos no tempo de juízo, ainda não chegamos no tempo do arrebatamento, ainda há perdão para nós, ainda há perdão e ainda temos um advogado. Ainda temos os teus filhos, a tua família ainda tem um advogado ali intercedendo por ele. E esse advogado, ele não vai perder a causa. Ele não vai, porque Jesus não é perdedor. Continue você na presença de Deus. Continue você procurando ter essa vida de verdade. Porque esse advogado está cuidando de você. Está cuidando dessa acusação. Estão te acusando. Porque os teus filhos estão no erro. Não te preocupa. Você tem um advogado. E Deus vai libertar os teus filhos sim. Deus, envergonhado e confundido serão os nossos inimigos. Envergonhado e confundido. Deus está confundindo os teus inimigos. Deus está confundindo os meus inimigos. Aleluia, Jesus. E o nome do nosso Deus será glorificado. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então aqui diz o quê? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Não tem mandamento novo para nós, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouviste. O mandamento para nós é a palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Né? O bem que você quer para você, queira para o próximo, queira para os filhos dos outros, queira para os teus filhos e queira para os filhos dos teus amigos, das tuas irmãs. Então aqui diz o que? Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Mais um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste este mandamento antigo, e a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele em vós, porque vão passando as trevas. Aleluia. E já a verdadeira luz alumia. Então, quando Jesus é essa luz. A palavra de Deus é essa luz na nossa vida. Então, quando meu coração se enche, eu guardo a palavra de Deus, as trevas vai saindo do meu coração.
vai saindo da minha vida. Então, não é só você pedir oração, mas você também dá crédito à palavra de Deus, porque a oração vai te ajudar no momento. Ela nos ajuda no momento, mas a palavra de Deus guardada no nosso coração, ela nos liberta, ela tira a escuridão do nosso entendimento, aquilo que a gente não entende. Às vezes você não lê a palavra de Deus porque está tudo escuro, você não consegue entender a palavra, mas quando você ora e você pede, Senhor, abre meu entendimento, Ele vai te dando entendimento, a luz vai iluminando a escuridão da tua mente. Aquilo que você não entendia mais na palavra, você vai começar a entender. E esse entendimento gera o quê? Libertação da nossa vida. Gera o quê? Amor de Deus na nossa vida. Você começa a sentir esse amor de Deus na tua vida. Se você não guardar a palavra de Deus no teu coração, não vai conseguir se sentir amada. Você não vai conseguir se sentir amada pelo marido, por amigos, por ninguém. Sabe por quê? Porque você não se sente essa pessoa amada por Deus. Então, não é, às vezes as pessoas podem até não te amar, mas você está sabendo que Deus te ama. As pessoas podem, parece que a situação, você é a pessoa mais errada do mundo. Você olha, meu Deus, parece que eu sou a errada. Aí o Senhor vai e diz assim, vai o Senhor mostra para você que você não é errada. Mostra, Ele derrama bênção na tua vida. Ele derrama pessoas de bem na tua vida. Ele derrama pessoas para dizer que te ama, que incentivar. Deus vai mostrando quanto você é amada. Mas se você não tiver esse entendimento, essa palavra guardada no teu coração, você vai ser uma mulher infeliz, uma mulher em depressão, uma mulher que nunca vai se sentir amada. Nunca vai se sentir. Por quê? Porque você não tem esse amor de Deus no teu coração. Essa palavra guardada no teu coração. Você está entendendo? Então, toda a luta que eu passo na minha vida, mas uma coisa eu tenho certeza, que eu sou amada por Deus. Isso eu tenho certeza, isso eu falo em todas as lives, falo no altar, aonde eu chegar, eu falo que eu sou amada por Deus. Eu posso não ser amada pelos filhos, amada por um homem, amada por amigos, mas por Deus eu sei que eu sou amada. É Deus, se você não guardar a palavra de Deus no teu coração, você vai ser essa mulher que vai viver em depressão, casada, e vai ser uma mulher que vai viver em depressão sozinha, sozinha e infeliz. Tem mulheres que estão casadas e são infelizes. Tem mulheres que estão sozinhas e são infelizes porque estão sozinhas. Porque o que vem para minha vida vai ser para ser paz. O que vem para minha vida vai ser para somar em Cristo comigo. O que vem para minha vida vai ser para me amar como Cristo me ama. Então, muitas das vezes você quer trazer para a tua vida alguém que não ama nem a Deus. Você acha que vai te amar? Alguém que não tem palavra de Deus, não está entendendo a palavra de Deus, que você precisa sentir o amor de Deus. Guarda a palavra de Deus no teu coração que você vai se sentir amada. Os semblantes de mulheres amadas, elas são diferentes. A gente vê, conhece o semblante de homens que são amados por Deus, que sabem que Deus os ama. Eu confesso que são poucos que eu vejo em seu semblante que eles sabem que eles são amados por Deus. São poucas pessoas nas minhas amizades que são pessoas felizes, tendo um relacionamento que, pelo amor de Deus, mas eu olho para ele e o amor de Deus está ali na vida daquele servo. E ele se sente tão amado por Deus, sabe? É notório no semblante dele, na vida dele. Pessoas amadas por Deus, o semblante é notório na sua vida que elas são amadas por Deus. E são poucas pessoas que se sentem assim, amadas por Deus. Mas para você se sentir esse amor na tua vida, no teu coração, você precisa guardar a palavra de Deus no teu coração. É isso que o Senhor está te ensinando. É isso que o Senhor está ensinando para você.
Então é isso que o Senhor veio hoje falar conosco. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Você vai se sentir a pessoa mais amada enquanto o mundo não te ama, enquanto teu marido não te ama, teus filhos não te amam, teus amigos não te amam, mas você se sente a pessoa mais amada dessa terra. Guarda, tá aí. As pessoas acham que a gente ser feliz é estar gastando, né? Porque se você sai, você tem que gastar. E hoje nós estamos num tempo que nós não podemos gastar tanto, não é verdade? As coisas estão difíceis. Então hoje você tem que guardar, economizar, gastar com o que é necessário. Com o que é necessário. Então aí as pessoas acham, não sai de casa, não vai passear, não vai não sei para onde. Me infeliz porque eu não posso ir para tal canto, porque eu não posso, eu não estou infeliz porque eu não tenho um carro, eu não estou infeliz porque eu não tenho um marido, eu não estou infeliz porque os meus filhos não moram comigo. Por quê? Porque eu sou amada por Deus. Eu sou amada. E quando você é amado, independente se você está casado, se você está sozinho, você vai se sentir amada. Mas se sentir essa pessoa amada por Deus, guarda a palavra de Deus no teu coração, você vai saber quanto você é amado por Deus. Estamos entendendo? E as pessoas não entendem, acham que por eu morar sozinha, sou infeliz, pelo amor de Deus. Ô Senhor da glória, as pessoas que não têm entendimento, acham que sua felicidade está nas pessoas, está no dinheiro, está nos bens, né? Não, eles analisam a tua felicidade pelos bens que você tem. Eles analisam a tua felicidade se você tiver acompanhado com alguém. Quantas mulheres casadas, quantos homens casados, que se não fosse Deus na vida deles, já teriam abandonado sua esposa. Conheço mulheres que se não fosse o temor de Deus, elas teriam abandonado seus esposos, porque estão casadas, mas não estão amadas. Estão casadas, mas estão vivendo em solidão. Estão casados, mas não estão amados. Estão vivendo em solidão. E tem mulheres sozinhas, que vivem como se fossem amadas, muito amadas. Você está entendendo que o amor que você precisa está na palavra de Deus que você precisa guardar no teu coração? Ele ensinou isso aqui. Estuda a epístola de João capítulo 2. Estuda a epístola de João capítulo 2. Olha, meus filhos precisam de libertação. Mas eu não chego aqui na live dizendo, meus filhos não me amam. Eu sei que meus filhos me amam. Eles podem não obedecer Deus. Eles podem ainda estarem no engano do mundo, no engano do entendimento do Deus desse século. Mas eu sei que eles me amam, né? Mas eu sei o quê? Que o Deus disse aqui, mesmo que eles pequem, eu ainda sou advogado para libertar teus filhos, para interceder ali como advogado e dar libertação. E eu creio nesse advogado que nunca perdeu uma causa. Ele não vai perder esta causa que você colocou na mão desse advogado. Deus é tremendo, né? Entendemos a palavra de Deus que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Então, quem está na luz, ele não vai aborrecer os outros. Não vai aborrecer ninguém, porque está na luz. Se alguém está te aborrecendo, essa pessoa não está na luz. Aquele que ama seu irmão está na luz. E nele não há escândalo. Então nós temos que amar uns aos outros, como Jesus nos ama. Jesus não deixou de amar você. Tanto é que ele fala no início aqui do capítulo 2 da Epístola de João, não peques. Ele está dizendo para nós não pecar, mas mesmo que nós pecamos, ainda assim há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você está entendendo? Ele diz, não peca, mas se você pecar, ainda você tem o advogado. Jesus ainda não arrebatou a igreja, ele ainda está advogando nossas causas, ele ainda é o nosso advogado, ele não desistiu de nós, ele está lá
à direita do Pai, intercedendo por você. Todos os dias, Jesus está lá com o Pai. Pai, ele está pecando por causa disso, mas tu pode libertar. Pai, eu derramei o meu sangue para ele ser liberto. Pai, tem uma mãe chorando, uma mãe orando, tem uma mãe na brecha, tem um pai orando, tem um pai na brecha para os filhos serem libertos. Pai, elas estão crendo que ela e a casa dela será salvo. Eles estão crendo na tua palavra. Jesus é esse advogado. E ele não vai perder essa causa. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando para nós terminar. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Então, essas pessoas que chegam perto de você para te aborrecer, elas não estão na luz. Não estão na luz. Aprendam isso. Então, se pessoa chegou perto de você, te aborrecendo, querendo te ofender, querendo te magoar, querendo te machucar, você já sabe que essa pessoa está em trevas. Então não confie, né, numa pessoa que está em trevas. Por quê? Porque a pessoa que está em treva, ela está precisando de ajuda. Então você não pode ali ser dirigido por uma pessoa que está em trevas. Você que é luz tem que ajudar essa pessoa que está em trevas. Oh, meu Deus, Deus nos ensina tanto, né? Todos os dias nós aprendemos. E anda em trevas e não sabe para onde deve ir. Olha aí, quem vive em trevas não sabe para onde ir. É dirigido pelos outros. Não tem direção da sua vida. Quem está em luz é dirigido por Cristo. Quem está em Cristo é dirigido por Cristo. Quem está nas trevas não sabe para onde ir. Se diz assim, vai para teu canto, tu vai. Mas aquele que está em Cristo vai primeiro orar, se é para ele ir. Não é verdade? Se eu disser para minha irmã assim, mana, vem para cá comigo. Aí a minha irmã vai ser dirigida por mim? Não, a minha irmã vai orar. Eu vou orar, mana. Se for de Deus, eu vou. Se não for, eu não vou. Você está entendendo? Então, você não tem que ser dirigido por mim e nem pelos outros. Você tem que ter direção de Deus na tua vida. Se eu disser, mana, vem para cá. Aí lá vai a mana vender tudo lá para vir para cá. Aí chega aqui, a mana fica doente porque não aguenta o frio. Aí chega aqui, a mana adoece, dá tudo errado para ela. Por quê? Porque ela veio pela minha direção, ela não veio pela direção de Deus. Então, quando alguém diz para você, faz isso, cuidado, vai orar para ver se é na direção de Deus, se é vontade de Deus para você fazer. Estou aqui nessa cidade, foi direção de Deus. E tudo ele provê para mim. Tudo, graças a Deus. Eu não tenho dúvida que eu estou aqui na direção de Deus. Estou sozinha. Luto contra a depressão. Luto com batalhas que só eu, Jesus, sabe. Uma coisa que eu aprendi nessa vida, eu não tinha nem a Cristo. Eu nunca tive medo de perder. Nunca. Nunca tive medo de perder. Eu acredito assim, se aquilo não é meu, não é meu e pronto. Mas o que é meu fica comigo. Vai ficar comigo para sempre, porque é meu. É meu. Mas aquilo que não é meu, não adianta. Então eu nunca tive medo de perder nessa vida. Já perdi muito e já ganhei muito com Deus. Uma coisa eu digo, quanto mais eu perco, mais eu ganho com Deus. Mais eu ganho com Deus. Sabe aquela perda que você já sabe que você já perdeu tantas coisas, mas você já sabe que essas coisas que você perdeu, você ganhou muito com Deus, muito. Filhinhos, que lindo ele chamar de filhinho, né? Filhinhos, escreva-nos, porque pelo seu nome vós sois perdoado os seus pecados. Então, por Cristo Jesus, nossos pecados são perdoados. Nós não somos perdoados porque merecemos. Nós somos perdoados por causa de Cristo Jesus, por causa do sacrifício de Cristo derramado na cruz, por causa do sacrifício de Cristo para que nós sejamos perdoados. Esse sacrifício de Cristo não foi em vão. Então, a gente vai continuando vivendo em Cristo, na direção de Cristo, e com essa palavra linda, maravilhosa, porque ele diz para nós não pecarmos, mas se nós pecarmos, ainda assim nós temos um advogado, o Cristo Jesus, o justo. Só ele que é o justo, só ele que não pecou e não peca. Amém? E uma coisa eu digo, esse advogado não perde, não perde.
Amém? E é esse que eu acredito. Aleluia, Deus, que seremos vitoriosos em Cristo Jesus e que essa causa que você colocou na mão de Jesus já está ganha, porque ele não perde. Confia nele, vamos confiar nele. E eu, Deus soberano Pai, nesse momento eu te apresento os aflitos, te apresento as crianças, guarda elas, livra as crianças dos malfeitores, dos sanguinários, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.